que tá ligado. Nós temos estudado com os irmãos acerca dos atributos de Deus, ou seja, a pessoa de Deus. Nós vimos alguns atributos que são somente de Deus, ou seja, que homem algum ou anjo sequer pode ter, como a imutabilidade. Deus, ele é um Deus imutável, ele não muda. Nós vimos também que nosso Deus, ele é um Deus onisciente, ele conhece a cada um de nós, ele conhece a nossa pessoa, ele conhece a nossa mente, ele sabe tudo o que nós fazemos, a intenção e a motivação de cada um de nós. E nós vimos também que Deus, ele é um Deus onipotente. Todos esses atributos são exclusivos de Deus. Eu quero estar estudando agora com os irmãos a respeito da santidade de Deus. A santidade de Deus é um atributo que é dele, e é um atributo também que ele imprimiu no ser humano, quando ele fez cada um de nós, como a bondade, como o amor. É claro que nós não podemos ter no grau que Deus tem, que é somente ele que tem o extremo de tudo, mas em um grau menor, ele deu a cada ser humano. E para estudar a respeito da santidade de Deus, eu quero convidar nossos irmãos para abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. É muito importante nós conhecer o nosso Deus. Certo livro do irmão Tozer, ele fala que o grau, ou seja, aquilo que nós conhecemos de Deus, a visão que nós temos de Deus, mostra também quem nós somos. Nós vemos que muitas teologias têm pregado de um Deus pequeno, um Jesus que faz somente a nossa bondade, um Jesus que é o centro, ou seja, melhor falando, nós que somos centro do coração de Deus. É uma visão completamente errada. Não é à toa que existe a teologia chamada liberal, que cada um pode viver do jeito que quer. Por quê? Porque eles têm uma visão completamente errada de Deus. Eles não conhecem o Deus que é santo, 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 como nós vamos estar lendo agora com os irmãos. Isaías capítulo 6. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Deus eterno, Pai poderoso, Tu que és, Senhor, o grande Rei, o Senhor que reina para sempre, o Senhor que vive para sempre, ó Pai. Louvamos ao Senhor, porque nós podemos conhecer a Ti, Senhor, porque o Senhor permitiu a nós, ó Pai. Senhor, nós louvamos pela Sua palavra e rogamos ao Senhor que fale aos nossos ouvidos, Senhor, que fale ao nosso coração, quebranta cada um de nós, Senhor, e que seja feita a Sua vontade. Amém. Bom, ele começa falando no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou por Israel por mais ou menos 50 anos. E ele foi um rei muito bom.
Você pode conferir isso em 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar muito bem dele. E ele foi um rei bom porque ele fez o que o Senhor aprova. Ele começa justamente falando isso no capítulo 26. E ele foi um rei que trouxe um avivamento para Israel. E também foi um rei que melhorou grandemente a economia de Israel. Se nós for ler no capítulo 26, vai falar que os amonitas pagavam tributos a ele, porque ele era um rei muito forte. Ele também investiu no seu exército. Ele inventou maquinários de guerra, desenvolveu novos maquinários. E ele também era amigo da agricultura. Ele fez muitas cisternas porque ele gostava de agricultura. E como nós falamos, ele também investiu no seu exército. Ele tinha um exército com mais de 300 mil pessoas. Todo mundo temia a ele. E por mais ou menos 50 anos ele reinou em Jerusalém. Porém, tem uma parte triste da sua história. Quando nós lemos o capítulo 26 de Crônicas, 2 Crônicas, no versículo 16, nós vamos ver que todo o seu poder subiu na sua cabeça. Então, o que ele fala? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, e foi tomado de lepra e depois faleceu. Essa é uma parte muito triste. Foi no ano então que marcou Israel. Por isso que Isaías ele começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. Imagina só como ficou Israel nesse ano. Quando eles perdem o seu rei, um rei vitorioso, um rei que era vitorioso na guerra, um rei que levantou a economia, um rei que dava muita segurança para o seu povo. De repente ele morre. Todo mundo fica apavorado. Como agora que vai ser? Será se o próximo rei vai ser um rei bom? Será se nós vamos continuar vitoriosos na guerra? Será se esse próximo rei não vai pôr cargas pesadas sobre nós? Será se ele não vai levantar os impostos? Eles estavam completamente com medo, apavorados por causa disso. Então foi justamente nesse ano, Isaías ele começa falando, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o trono. O que ele está falando? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui a palavra para Senhor quer dizer Adonai, rei dos reis. O que ele está falando? Que no ano em que todo mundo estava apavorado, eu vi o Adonai, o rei dos reis, o Senhor todo-poderoso, sentado no alto e sublime trono. No ano em que um rei bom morreu, eu vi um rei que reina para sempre. Eu vi um rei todo-poderoso, que o seu reino não tem fim. Um rei que é imutável, como nós falamos sobre o atributo algum tempo atrás. Então não precisava deles ter medo, porque o rei dos reis está vivo. O rei dos reis não morre, o rei dos reis é imutável. Ele é poderoso, não tinha nenhum motivo para eles ficarem apavorados. Foi assim que ele começou falando. Esse rei, ele assenta sobre um alto e sublime trono, um trono elevado, um trono que está acima de tudo, porque o nosso rei é poderoso, porque o nosso rei é grande. E ele continua falando, e as abas das suas vestes enchia o templo. Eu lembro do nosso irmão Warren, há um bom tempo atrás, falando sobre esse texto. E quando ele fala nesse versículo, ele fala, as abas das suas vestes enchia o templo. Ele deu o exemplo da rainha Elizabeth, quando ela foi numa capela. E ela então chega, ela desce do seu carro, e as suas vestes eram toda grande, as abas eram enormes. E vinha pessoas para arrumar as abas das suas vestes. Por quê? Isso mostrava o poder dela. E nessa época não era diferente. Quanto maior as abas do rei, isso significava que mais poderoso ele era. E o nosso Deus é o rei dos reis. Então as abas das suas vestes enchia todo o templo, mostrando o tamanho do poder que é o nosso Deus. E ele então continua falando que esse rei ele é poderoso, o seu esplendor enchia todo o templo. Ele fala, e serafins estava por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2
voava, ou seja, ele tinha 6 asas. Olha que 4 asas mostra total reverência a Deus, e somente 2 asas estava para serviço. Com 2 eles cobriam o rosto, eles não eram capazes de olhar para esse rei poderoso, eles não tinham capacidade de olhar para esse rei em total reverência. Ninguém pode olhar para Deus e sair vivo de maneira alguma. Eles não suportariam ver o esplendor do Rei dos Reis, do grande Adonai. E com 2 eles cobriam os pés, ou seja, mostrando a sua submissão a Deus. Eles só iam até onde Deus permitia eles ir. Eles não passavam de onde que eles poderiam passar, porque eles estavam em total reverência a Deus e submissão a Deus. Então, finalmente, somente com 2 estava a serviço. Olha como que os anjos estão diante de Deus, irmãos. Completamente diferente da teologia que a gente vê pregada por aí. Total submissão. Nós devemos ter essa mesma reverência diante do nosso Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o grande Adonai. Não é um Deus que a gente vê pregado por aí, o carinha lá de cima. Não. Não é um Deus que você pode fazer piada com ele, de maneira alguma, irmãos. Não é um Deus que você pode servir ele de qualquer forma. Não. Não é um Deus que você chega chamando ele de você, de maneira alguma, irmãos. Os anjos que não caíram, os anjos que não pecaram, eles estão em total reverência a Deus. E nós não podemos ser diferentes, irmãos. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus de qualquer forma. Eu não posso vir aqui sem ter orado, sem ter estudado. Você não pode servir a Deus de qualquer forma. Você não pode louvar a Deus aqui sem ter se preparado. Não, sem estar em comunhão com o nosso Deus. Nem para evangelizar. Serviço no ministério infantil, da mesma forma. Muitas das vezes nós vimos irmãs sem preparar o ensino para as crianças, achando que é porque é crianças. E chega lá com alguma coisa para pintar. Você está servindo o grande Deus, você está falando do grande Deus para o próximo, para os pequenos corações. Essa é a reverência que nós temos que ter diante de Deus, irmãos. Um Deus onisciente, um Deus que vê tudo o que nós fazemos, um Deus onipresente que sabe onde nós vamos, irmãos. Esse Deus nós devemos total reverência a Ele. Não, é um Deus que nós devemos chegar de joelho, irmãos. Não estou falando aqui que em toda oração você tem que ajoelhar a Deus, mas é um Deus que você tem que chegar em total submissão a Ele, em total reverência a Ele, porque Ele é o grande Rei. Olha a forma que os anjos estão diante dEle. Eles tampam os seus olhos, eles tampam os seus pés, em total reverência ao grande Rei. E com nós não pode ser diferente, de maneira alguma. E ele continua falando que eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo. Um grande coral de anjos cantando uns aos outros, dando ênfase no grande atributo de Deus. Nós vemos os serafins cantando. Se nós for para Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver os querubins cantando esse mesmo atributo: Santo, Santo, Santo. Eles poderiam estar cantando justo, 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 porque Ele é um Deus justo. Ou eles poderiam estar cantando poderoso, 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 porque Ele é o Rei poderoso. Mas não, eles dão ênfase na santidade de Deus. E eles cantam. Nós vemos 2 grupos de anjos cantando a santidade de Deus, mostrando, dando ênfase nesse atributo dele. Isso é comum no texto hebraico. Quando eles queriam dar ênfase em alguma coisa, eles repetiam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes é repetida aqui. É assim que eles davam ênfase. O Senhor Jesus Cristo falou da mesma forma: em verdade, em verdade. Ou seja, ele dava, quando ele queria dar ênfase em alguma palavra, ele repetia. E aqui então o atributo que eles repetem é a santidade de Deus. Nenhum outro atributo de Deus é repetido dessa forma. Somente a santidade. Nós vemos 2 vezes sendo repetida na Bíblia. Porque esse é o grande atributo moral de Deus.
revela quem Ele é como se fosse a coroa de todos os seus atributos, porque o amor de Deus também é justo, é santo, eu quis dizer, porque a graça de Deus também é santa, a sua misericórdia também é santa, ou seja, tudo é envolvido a sua santidade. Isso não quer dizer somente aquilo que Deus não é. Santidade não é somente ausência de pecado, ausência de erro. Não, a santidade aqui é o esplendor de Deus, é a beleza de Deus, é a coroa dele, irmãos. Ele é santo, santo e santo. E Ele é perfeitamente santo. Se aqui tivesse falado somente uma vez que Deus é santo, Ele seria santo. Se falasse 2 vezes, santo, santo, ou seja, Ele seria muito santo. Mas aqui Ele fala santo, 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 Ele é totalmente santo. Ele é totalmente santo, essa é a coroa dos seus atributos. Enquanto os anjos eles cantavam a Deus a sua santidade, exaltando a beleza da sua santidade, o versículo ele continuou falando: e as bases do limiar se moveram, a voz do que eles clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Eu quero ler na versão NVI, ele fala: ao som das suas vozes, as batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Ou seja, é como se tivesse um grande terremoto, enquanto os anjos estavam cantando, exaltando a santidade de Deus, tudo tremeu, irmãos. E nós vemos que quando o Senhor Deus ele desceu no Monte Sinai, foi da mesma forma. Houve um grande terremoto, irmãos, tudo tremeu, e as pessoas eles ficaram atônitos diante daquele grande temor. E nós vemos que desceu fogo dos céus, irmãos, tudo mostrando o como o nosso Deus é santo. E aqui não é diferente, irmãos, não é. E a casa então se encheu de fumaça, mostrando que todo aquele templo estava cheio da presença de Deus. Em Êxodo 40, quando fala da mesma forma. E a realidade é que aquela fumaça também não deixava Isaías ver a Deus. Isaías, na realidade, ele só viu a glória de Deus. E João fala que ninguém pode ver a Deus. E se você for para João 14, vai falar que Isaías, ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele viu a glória de Deus. Nós somente vamos ver a Deus através de Cristo, irmãos. Ninguém pode ver a Deus, ninguém suporta a presença dele. Não é à toa, então, que os anjos cobrem o seu rosto, porque ninguém suporta ver a presença de Deus. Então, quando Isaías, ele vê a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim! Eu estou perdido, eu estou destruído. Eu vi a glória de Deus, irmãos. É o que ele fala, ai de mim. Eu creio que Isaías ele não era um jovem qualquer. Isaías, estudiosos dizem aqui que ele tinha mais ou menos 20 anos. Eu creio que ele não era um jovem rebelde. Eu creio que ele não era um jovem que saía pela gandaia por aí. Eu creio que ele não era um jovem que alguém teria motivo para acusar ele. Não, eu creio que ele era um jovem temente a Deus. Mas quando ele está diante da presença de Deus, o que ele fala? Ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. E é esse senso, irmãos, que nós temos que ter quando nós chegamos diante de Deus, irmãos. Nós devemos ter esse senso. Quanto mais piedosa é a pessoa, mais ele vê a gravidade do seu pecado. E com Isaías então não foi diferente. Ele viu que ele era um homem de lábios impuros. Ele viu o seu pecado diante de Deus. Ele viu o seu pecado. Então ele fala: ai de mim, sou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, diante de Deus, ele reconhece o seu pecado. E ele sabe que ele não poderia ficar diante de Deus dessa forma. Não. Então ele fala: estou perdido, sou um homem de impuros lábios. E que quando ele fala lábios impuros, quer dizer qualquer coisa que traz impureza, seja em lábios, seja em sua conduta, seja em seu estilo de vida, seja em qualquer coisa. E aqui o seu problema era a língua. E quantas vezes, irmãos,
Nós falamos mal de irmãos por aí. Quantas vezes nós fazemos piadas impuras e achamos que não tem problema algum. Muitas das vezes nós não consideramos o pecado da língua. Muitas das vezes nós não consideramos o pecado da fofoca. Mas foi esse pecado que deixou Isaías atônito. Foi esse pecado que ele pôde dizer: ai de mim, sou perdido. Tiago, ele nos fala que da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Se com as nossas bocas, irmãos, há impureza em nossos lábios, nós não podemos louvar a Deus. Isaías ele não podia juntar aqui o coral de anjos, porque ele estava com impureza em seus lábios. E isso então não permitiu ele louvar a Deus. Quando nós chegamos, irmãos, diante da presença de Deus, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, a gravidade do nosso pecado. E o problema aqui de Isaías era a sua língua, mas você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Você deve aplicar isso. Porque o pecado não permite você ver a glória de Deus. Se o seu problema, irmãos, é a língua, é a fofoca, você deve confessar isso a Deus. Se o seu pecado é semelhante ao de Isaías, você deve confessar isso a Deus. Se o seu pecado talvez seja o problema com o dinheiro, confesse a Deus. Se você tem contas pendentes contra seu irmão ou contra qualquer outro, confesse a Deus da mesma forma. Confesse o seu pecado a Deus. Olhe para si mesmo. Quando nós falamos no último estudo, ore a Deus, fala: sonda-me, mostra para mim aquilo que está em oculto, mostra para mim aquilo que eu não vejo. Sonda-me, ó Deus, mostre qual é o meu pecado. Se o seu pecado é a sensualidade, ore a Deus, irmãos, para isso, peça perdão a Deus, melhore a sua vestimenta. Ou se o seu pecado é a pornografia, confesse a Deus, confesse a sua esposa. Chega para o irmão mais experiente, irmãos, porque você não pode ver a Deus assim, você não pode servir a Deus dessa forma. Esse era o problema aqui de Isaías. O caso específico dele era a língua. Então, o que ele continua falando aqui? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Irmãos, que versículo maravilhoso. Nós vimos que Deus ele é completamente santo, e por causa disso Isaías não poderia ver a glória de Deus. Mas agora nós vemos que Deus ele também perdoa pecado. Se o texto tivesse parado antes desse versículo, Isaías estaria destruído, com certeza. Mas agora nós vemos que algo maravilhoso aconteceu. O pecado dele foi perdoado. O que o texto fala? Que um anjo voou até ele, trazendo uma brasa viva com uma tenaz. Alguém sabe o que é uma tenaz? Alguém pode me falar? Uma tenaz, pode falar. Isso. É tipo um alicate grande, feito extremamente para pegar objetos que são quentes. Imagina então quão quente estava essa brasa, para o ponto de um anjo ter que pegar, como se fosse um alicate, pegar aquela brasa do altar e levar para tocar na boca de Isaías. Aquela brasa quente, irmãos. Imagina ela tocando na boca. Imagina quão doloroso isso foi. Isso mostra, irmãos, o quanto o pecado é grave, o quanto que o pecado dói. Ele foi direto na ferida de Isaías. Ele então toca na sua boca. Ele tirou aquela brasa do altar que faz propiciação pelo pecado. E por causa disso, Isaías então ele pôde ver a glória de Deus, irmãos. E na cruz foi feita a expiação pelo meu pecado, pelo seu pecado. Você só pode chegar a Deus se o teu pecado for perdoado. Para isso, irmãos, e para você que nos visita, é preciso você entender qual é a gravidade do pecado.
O pecado é tão grave que levou Deus mandar seu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelo seu pecado. E somente quando você entende que você é pecador, que você não pode fazer nada, somente a obra expiatória de Cristo na cruz é capaz de salvar você. Você confessa seu pecado a Deus, então perdoado é o seu pecado. E nós precisamos continuar olhando para o Evangelho, porque nós ainda cometemos pecados. Para isso, é preciso confessar o nosso pecado a Deus. Para isso, nós devemos fazer como Isaías, pedir para que Deus ele toque na nossa ferida, pedir para que Deus ele mostre qual é o nosso pecado. Qual é o padrão aqui? O padrão é Deus. Isaías ele não pôde olhar para ninguém e falar: eu sou menos pecador que qualquer um. Meu lábio não é tão impuro quanto aquele irmão que vive falando palavrão. Isaías ele só pôde ver o seu pecado quando ele viu a glória de Deus. Ele é o padrão, irmãos, e não tem outro. Quando você olha para Deus, você não pode olhar mais para ninguém. Não tem ninguém para você comparar. Então ele olha para Deus, ele vê o seu pecado, ele confessa o seu pecado a Deus. Depois disso, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, somente depois que seu pecado foi perdoado, é então que ele pôde servir a Deus. Nós olhamos para os anjos, eles têm 2 asas cobrindo o seu rosto, 2 asas cobrindo os seus pés, ou seja, 4 asas em total reverência a Deus, e somente 2 a serviço. E nós, irmãos, não deve ser diferente. Para nós poder falar como Isaías falou: envia-me a mim, primeiramente nós devemos resolver o nosso problema com Deus. Primeiramente nós devemos ter reverência a Ele. Primeiramente nós devemos adorar a Deus e estar de acordo com o padrão dele, estar de acordo com Ele, para depois então servir. Somente depois que seu pecado foi perdoado, Isaías então pôde servir a Deus. Isso mostra, irmão, quão sério deve ser o nosso serviço a Deus. Como nós falamos, o serviço a Ele não deve ser feito de qualquer forma, porque Ele é o Deus que é santo, santo, santo. E todos nós, irmãos, temos pelo menos um serviço a fazer. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ele tinha uma mensagem completamente difícil para transmitir. Ele tinha a mensagem do Evangelho para transmitir um povo que era de coração duro, um povo que não queria ouvir esse Evangelho. Mas Deus ele capacita a ele, e é o mesmo Deus que capacita nós quando Ele envia nós para pregar o Evangelho. O ID ele é para todo mundo. Você deve pregar o Evangelho de Deus no seu serviço, você deve pregar o Evangelho de Deus na sua escola, onde você estuda, aos seus vizinhos. Pode ser que você não tenha o dom de dar um estudo, mas você deve fazer o convite às pessoas e assim servir a Deus. E nós também devemos, irmãos, quando nós falamos eis-me aqui a Deus, nós devemos servir a Ele com os nossos dons. Nós não podemos ocultar o talento que Deus deu a cada um de nós. Lembra o quão grande é esse rei, lembra o quão grande é esse Deus poderoso. Então quando Ele vir aqui, Ele vai prestar conta. Nós não podemos ocultar o nosso talento. Então nós não podemos ser cristãos que não saibam qual dom nós temos. Nós devemos procurar descobrir o nosso dom e fazer e servir a Deus em total reverência a Ele, porque o nosso Deus ele é santo e nós devemos servir Ele em santidade, irmãos. Nós devemos ser santos porque Ele é santo, assim diz o Senhor. Nós então possamos, irmãos, estar servindo o nosso Deus em total reverência e submissão a Ele. Amém?